Salve, salve família tricolor, vamos começar o vídeo de hoje, pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo e comentar, e agradecer a vocês por a gente ter chegado em 300 inscritos, muito obrigado, é uma meta importante, né, no canal, e agora eu vou definir a nova meta 350 inscritos essa semana, essa vai ser a nova meta do canal, vamos ver se vocês conseguem bater a meta e bora diretamente para as notícias. Vou falar do Oscar, que não deve voltar na próxima partida contra o Alianza Lima. Por que ele não deve voltar? Segundo o Zubeldia, o Oscar ele tá passando por transição, né? Então, ele tá precisando treinar mais um pouquinho, só mais um pouquinho, pra voltar. Então, contra a Alianza Lima ele não volte, mas talvez contra o Palmeiras ou contra o Libertad ele volte. Não sabemos ainda por certo qual jogo ele irá voltar. Só que tá próximo a volta do Oscar. Outro jogador que também está cada vez mais próximo de voltar é o Pablo Maia, que é bem provável que na partida contra o Alianza Lima ele viaje. Não é provável que ele entre, mas ele vai viajar com o elenco para Lima para participar do jogo. Mas a gente não sabe se ele vai entrar no banco ou se ele vai ser titular, né? Mas que ele vai voltar, ele vai voltar. Uma dúvida aqui do nada que me deu. Por que o Luan não tá jogando? Então, eu com essa dúvida, eu fui atrás, né, de entender o porquê o Luan não tá jogando. E o Luan, ele não tá jogando porque o Zubeldia enxerga que ele ainda tem que treinar mais um pouquinho, né? Tem 2 semanas que ele chegou no elenco de São Paulo. Voltou, na verdade, foi reintegrado, voltou a jogar com o elenco de São Paulo. Então o Zubeldia enxerga que ele precisa se ambientar um pouco mais com o elenco, treinar um pouco mais, entender mais as táticas de jogo do Zubeldia, que pra mim não existe, né? Mas o Luan tem que entender as táticas e começar devagarzinho, ganhando espaço, roubar espaço do Negruti, disputar espaço com o Negruti, ganhar espaço do Negruti, ganhar espaço do Bobadilha e ganhando espaços pra conseguir jogar, né? Isso é o que o Zubeldia tá fazendo com o Luan. O que o Zubeldia faz normalmente com os jogadores. Ele fez isso quando o Cedric chegou, fez isso com o Wendel, então ele gosta de fazer isso, né? Ele gosta de fazer etapas, devagar, várias etapas. Então, o Luan tá passando por esses processos das etapas do Zubeldia. Vamos falar um pouquinho agora sobre o William Gomes lá no Porto. O William Gomes está com a situação um pouquinho complicada lá no Porto, né? Não sei se vocês viram, mas caso vocês não viram como que tá a situação do William Gomes lá no Porto, eu vou estar falando pra vocês. O William Gomes, como a gente sabe, ele é um garoto muito promissor, né? Da base de São Paulo. A gente esperava mais dele no São Paulo, a gente esperava ver mais ele pelo São Paulo. Só que o São Paulo acabou vendendo ele pro Porto por 10 milhões, um valor que foi baixo pra mim, mas vendeu. Então, com a venda do William Gomes, ele chegou no Porto, começou a jogar alguns jogos lá, só que ele acabou se lesionando. No momento que ele estava lesionado, todo mundo estava se perguntando se ele ia jogar ou não, né? Depois da lesão. Só que quando ele volta de lesão, ele vai para uma balada, junto com alguns jogadores do Porto. Com o Otávio que é ex-Flamengo, ex-zagueiro do Flamengo, com vários outros jogadores também lá do Porto. Ele acabou indo para essa balada e o Porto, ele tem um período. Se o jogador for para balada, ele tem que voltar até 4 horas ou até antes das 4. Só que o William Gomes voltou depois. O William Gomes e esse grupo, né, de jogadores voltaram depois. Por conta disso, o William Gomes está sendo um pouco penalizado lá, perdeu espaço no time profissional e voltou pro Porto B. Então agora ele está jogando pela base do Porto, entre aspas, né? O Porto B tá jogando na segunda divisão pelo Porto B junto com o Moreira. Situação do William Gomes um pouco complicada, né? Normalmente os jogadores saem daqui do Brasil, se deslumbram com o dinheiro que estão recebendo, com as baladas, com as festinhas, e acaba acontecendo isso, né? Infelizmente, o William Gomes está passando por essa fase difícil, mas eu acredito que dê pra ele dar a volta por cima, porque o William Gomes ele tem futebol para jogar bastante lá pelo Porto e render grana pro São Paulo no futuro, né? Vou estar falando agora também do Lucas Ferreira. Lucas Ferreira, a gente sabe que é um jogador muito bom, subiu da base, subiu pro profissional esse ano, tá mostrando futebol, tem vários clubes interessados nele aqui do Brasil. Os clubes são Cruzeiro, Botafogo, Flamengo, Palmeiras e vários outros clubes também que eu não vou informar agora no momento, que eu não vou conseguir lembrar de cabeça.
mas tem esses clubes que eu falei. Só que já tem um tempo que tem um clube alemão monitorando ele. O clube está tentando entender a situação dele, analisando. E esse clube é o Bayern de o Bayer Leverkusen, não é o de Munique, é o Bayer Leverkusen. Tá analisando o Lucas Ferreira e vendo aí qual vai ser a situação dele no São Paulo. O São Paulo vai renovar o contrato com ele, se ele vai ficar um pouquinho mais caro, mas tá interessado na contratação dele. Então, talvez Lucas Ferreira na Europa é algo próximo disso acontecer. Então, o Lucas Ferreira ele é bem provável de a qualquer momento sair para a Europa no meio do ano, que já está chegando. Bem provável que ele seja vendido e renda dinheiro pro São Paulo. Para mim, eu gostaria de ver o Lucas Ferreira um tempinho mais no São Paulo, só que a chance de ele ser vendido é muita. Na verdade, todos os garotos, né, que subiram agora, Rian Francisco, Matheus Alves, o Lucas Ferreira, o Negruti, tem chance de ser vendido. O Negruti é o que tem menos chance, né? Mas os outros três têm bastante chance de ser vendido para a Europa. Agora eu vou falar um pouquinho sobre uma situação que para mim tá um pouco estranha. O São Paulo não tem um batedor de pênalti, né? Não sei se vocês perceberam isso ou não. Se vocês perceberam, deixem nos comentários o que vocês acham disso. Porque pra mim é assim, ó. O São Paulo, nos últimos 5 pênaltis batidos nas partidas, perdeu 3 e acertou somente 2. E aí eu fui dar uma olhadinha nos últimos batedores de pênalti. O Lucas bateu pênalti contra o Botafogo na Libertadores, perdeu. No outro jogo, ele bateu contra o Corinthians e ganhou. E fez, né? E acertou. Aí teve o Caleri que errou contra o Sport. Ferreirinha errou agora e teve mais um que eu não vou lembrar quem foi. Mas tem essa rodagem, né, nos batedores de pênalti. O São Paulo não tem um batedor de pênalti definido, que nem tinha antes. O Reinaldo, ele era o batedor. Todo mundo sabia que na hora do pênalti, o Reinaldo pegava a bola, colocava debaixo do braço, colocava na marca do pênalti, dava uma paulada e acertava. Mas o São Paulo atualmente não tem esse jogador, né? Então, eu acho que primeira coisa que o São Paulo tem que fazer, definir um batedor de pênalti, né? Primeira coisa, o Zubeldia tem que definir um batedor de pênalti. Porque qualquer um chega ali, pega a bola, bate o pênalti, erra ou acerta e tanto faz. Não tem que ser assim, tem que definir o batedor. O que vocês acham da minha opinião? Vocês acham ela válida ou não? Vocês acham que o São Paulo tem que decidir quem é um batedor, decidir o batedor oficial ou não? Eu acho que tem que decidir o batedor. Agora eu vou falar um pouquinho sobre Galopo. Galopo que está lá no River Plate, tinha se lesionado, voltou a jogar, já fez gol na Liberta. A gente vê que o Galopo tá jogando bem lá no River. A torcida do River tá gostando dele e a chance do River comprar ele é muita. Então, há uma grande possibilidade de o Rodrigo Nestor ser vendido pro Bahia, que nem eu informei alguns vídeos atrás, por 30 milhões. E o Galopo ser vendido para o River por cerca de 20 milhões de reais. Então, nesses dois jogadores que estão emprestados, a gente conseguiria receber um valor de 50 milhões de reais. Pelo menos é um valor interessante até pelo Galopo, só que a gente não recupera os gastos por ele, né? Porque a gente gastou bastante dinheiro nele. A gente não vai recuperar os gastos da compra dele, porque pra mim o São Paulo comprou ele lá do Benfield por um valor bem alto, né? Então, recuperar essa grana eu acho bem difícil com o futebol do Galopo atualmente. Mas 20 milhões é até interessante, vai. E outra chance de a gente estar recebendo grana, né, é Antony. Por quê? O Antony está se destacando lá no Real Betis, né? Ele é do United, foi emprestado pro Real Betis e está se destacando. E o United está querendo vender ele. Então, tem bastante clubes interessados nele. Os clubes que estão interessados no Antony no momento são Bayern de Munique, Atlético de Madrid, se eu não me engano, Chelsea. Tem bastante clubes interessados na contratação do Antony. Só que o que está mais interessado no momento é o Atlético de Madrid. Porque o Atlético de Madrid está vendo o desempenho dele na Espanha e está querendo contratar ele, né? No Real Betis, o Antony está jogando muito, está decidindo os jogos, chamando a responsabilidade, né? Ele está sendo o cara do Real Betis. Então, o Atlético de Madrid está querendo comprar ele e esse interesse seria cerca de 50 milhões de euros. Por que
esse negócio seria interessante pro São Paulo? Porque se o Antony for vendido por 50 milhões de euros, o São Paulo tem cerca de 5 ou 3% por ser o clube formador. Então, desses 50 milhões de euros, o São Paulo ficaria com 10 milhões de reais. Então, seria mais dinheiro que vem entrando pro São Paulo. Outro jogador que também pode ser vendido é o Gabriel Sara também, né? Eu informei isso há alguns vídeos atrás. Ele pode ser vendido pro Manchester City e também pode entrar dinheiro pro São Paulo. Então você vê, dinheiro no São Paulo tá entrando. Só que a gente tem que saber para onde que esse dinheiro vai. A gente não sabe, né? Porque o dinheiro entra, vai entrando, sempre tá entrando dinheiro e a dívida sempre vai aumentando. Isso que não dá para entender, né? Essa gestão, né, essa diretoria de São Paulo não tá conseguindo gerir o dinheiro de forma correta. Mas hoje de manhã cedo, eu tava assistindo um podcast onde tinha um cara explicando como que vai funcionar as finanças do São Paulo para o São Paulo quitar a dívida. Então o São Paulo está tentando fazer a mesma coisa que o Palmeiras e o Flamengo fez. Tá tentando várias formas de quitar a dívida, tentando FDIC, tentando corte de custos no clube. E o processo vai ser um pouquinho demorado. Só que, pelo que ele tá falando lá, vai ser mais rápido do que o do Palmeiras e do Flamengo, que demorou uns 10 anos mais ou menos. O do São Paulo, pelo que ele falou, vai ser mais ou menos cerca de 4 anos pro São Paulo se reestruturar. Então, segundo ele, no centenário, a gente vai estar reestruturado 100%, com um time competitivo e com um caixa até interessante, com superávit, sem déficit. Vamos ver se isso vai se tornar uma realidade ou não, né? Eu não sei, não estou muito esperançoso com esse negócio da dívida, né? Porque a gente fica meio com o pé atrás, tentando entender, mas infelizmente a gente tem que acreditar nessa gestão horrorosa, tem que acreditar no Zubeldia, que também está muito mal, né? Por mim já tinha caído há muito tempo, só que a multa rescisória do Zubeldia também é bem cara, então tem que ver se o São Paulo conseguiria pagar a multa do Zubeldia 5 milhões, um técnico que nunca treinou nenhum time ter uma multa tão cara assim, mas a única coisa que a gente tem é esperança, tem que torcer pro São Paulo independente da gestão, independente do momento, a gente tem que estar ali, né, com o time, porque a única coisa magistral desse clube é essa torcida que tá carregando o clube cada dia que passa, né. E ó, se vocês querem informações diárias sobre o São Paulo, a análise de jogos e muita opinião, você encontra aqui no Eterno Tricolor News. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta e valeu!